Boa noite para todo mundo que está ligadinho aqui na TV Gazeta. Nós vamos agora chamar ao vivo o repórter Thiago Salazar, que está lá na Vila Belmiro, onde hoje tem jogão, né, Salazar? Boa noite. Jogaço, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Aqui na Vila Belmiro, dia de Santos e Corinthians pela quarta rodada do Campeonato Paulista. As duas equipes venceram na estreia e depois perderam e empataram. Agora se enfrentam já com certa pressão, principalmente para cima de Dorival Júnior e Vojvoda. A gente deve ter novidade no time do Santos e novidade também no time do Corinthians, mas tudo isso eu conto daqui a pouquinho, porque agora eu vou chamar a Marina do Buffon, que está lá no Morumbi e tem muita notícia para a gente hoje sobre o São Paulo. É isso mesmo, Salazar. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Gazeta Esportiva. De fato, estou no estádio do Morumbi, onde ontem o São Paulo perdeu para a Portuguesa aqui pelo Campeonato Paulista, mas onde hoje o São Paulo, aí sim, o time da base do São Paulo, enfrenta o Ibrachina, a grande sensação da Copinha, pela semifinal do torneio. Ibrachina que vem eliminando grandes times aí na competição, inclusive o Palmeiras na fase anterior. A gente podia ter um choque-rei aqui na Copinha, mas o Ibrachina acabou eliminando o Palmeiras. Já já eu volto para trazer um pouco de bastidores políticos do São Paulo e falar tudo sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas agora eu chamo o Marcelo Basségio para falar de Palmeiras. Boa noite, Basségio. Boa noite, Marina. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. No Palmeiras, o técnico Abel Ferreira deverá contar com reforços importantes para o clássico de sábado contra o São Paulo às 6h30 da tarde na Arena Barueri, depois de começar o Campeonato Paulista lidando aí com muitas baixas. Tem também informação sobre o que mudou no Verdão depois da goleada sofrida para o Novo Horizontino por 4-0 fora de casa na última terça-feira. Será que o técnico Abel Ferreira irá manter a mesma metodologia de trabalho utilizada até aqui? Enfim, muita coisa do Palmeiras para a gente trazer ao longo do Gazeta Esportiva de hoje. Daqui a pouco eu tô de volta. Por hora, eu devolvo para vocês aí no estúdio, amigos. E tem muito mais notícias no Gazeta Esportiva de hoje, veja só. É isso aí, programa eletrizante. Muito boa noite, Alex Miller. Boa noite, Michele. Boa noite, José Paes. Boa noite, Michele, Alex, todo mundo. Hoje tem assunto, hein? Nossa Temos que estender o programa, porque, olha, é assunto que não acaba mais. Então faz o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, tá? Não saia daí. Turma, a gente está de volta, mandando um beijo para a Duda, que está aqui nos nossos estúdios. E um dia estará aqui também apresentando o Gazeta Esportiva aqui. Por enquanto ela tem só 5 aninhos, né? Mas logo estará aqui. O São Paulo foi surpreendido pela Portuguesa no Morumbi e perdeu no Campeonato Paulista. O José Paes te conta tudo na reportagem. Conta aí. Os gols do René, um com bola rolando e o outro cobrando pênalti, além do gol do Maceió, foram os principais destaques de uma noite que tinha tudo para ter o Caleri como o grande protagonista no Morumbi. O atacante balançou a rede 2 vezes diante da Portuguesa, mas não conseguiu evitar a derrota do São Paulo por 3-2, justamente no jogo que marcou a volta dele ao time titular depois de 9 meses. O tempo vai decidir se eu posso voltar a ser o Caleri que já fui alguma vez. Foi um jogo onde a gente nunca encontrou o timing do jogo. Para jogar um certo tipo de jogo, a gente precisa coragem para pedir a bola e jogar. A gente podia projetar que vai perder com o Português em casa. Não pode. E por falar em retorno, o duelo contra a Luz ainda marcou a volta da dupla Matheus Doria e Rafael Tolói. Foi a primeira vez deles juntos no São Paulo desde 2015, ano em que o Luca e o Nicolas, também titulares diante da Portuguesa, tinham só 7 anos de idade. Uma mistura de gerações que tem tudo para ser repetida durante toda a temporada. Como eu sempre falo, a gente precisa de reforço, precisa de ter mais jogadores de qualidade em cada linha. E hoje os moleques fizeram um grande jogo. Dá a possibilidade deles também de errar. Eu treino portas abertas. No meio, tentamos de resolver. O São Paulo agora volta a campo no próximo sábado para pegar o Palmeiras em clássico que acontece na Arena Barueri. A partida vai marcar o encontro entre duas equipes que vêm de derrotas importantes no Paulistão desse ano. Vale lembrar que na última terça-feira o Verdão perdeu por 4-0 para o Novo Horizontino.
Porque você tem que acordar, respirar, dormir, descansar na tarde o seu cochilo, São Paulo. Tem que viver São Paulo 24 horas, 7 dias na semana e vamos que vamos. Tem que calar a boca, trabalhar e tentar ganhar lá no campo do Palmeiras. Bem, o São Paulo, com essa situação, com essa derrota inesperada, depois de 13 anos para a Portuguesa, o que você pode falar, rapaz? Vai ter que trabalhar bastante, como disse aí o Caleri, né, para esse jogo contra o Palmeiras, que acontece no próximo sábado lá na Arena Barueri. Foi um jogo muito ruim do São Paulo, especialmente no primeiro tempo. No primeiro tempo o São Paulo não jogou absolutamente nada, deu 2 chutes no gol da Portuguesa. O Rafael, sim, o goleiro do São Paulo, esse teve bastante trabalho durante a primeira etapa. E depois, quando o São Paulo sofre o gol, depois consegue empatar, mas a Portuguesa sempre conseguindo colocar uma pressão muito grande no São Paulo, mesmo jogando no estádio do Morumbis. Uma derrota que, como você disse, Michele, inesperada. A torcida do São Paulo, claro, não estava esperando isso, os jogadores. Mas é uma derrota que liga um alerta, viu, no São Paulo. Eu tinha anotado aqui, Alex Miller, que desde 2013 o São Paulo não perdia da Portuguesa. Isso. 13 anos. E nesse período eles se encontraram 6 vezes, que eram 5 vitórias do São Paulo e um empate. E aí perdeu esse jogo, o que dá essa grande pressão, Alex. Mas faltou o quê para esse São Paulo? Faltou qualidade, né, gente? Você pega a Portuguesa, com todo respeito, dentro da sua casa, no Morumbis, a Portuguesa é um time formado por jogadores aplicados, por jogadores obedientes taticamente, mas que não podem ser comparados em termos de qualidade a vários jogadores do São Paulo. E se a gente olhar o jogo, parecia que quem estava com a camisa do São Paulo era a Portuguesa e vice-versa. A Portuguesa mandou no jogo, teve muito mais oportunidades, mais finalizações. A Portuguesa, na verdade, se nós formos olhar o que foi a partida, poderia ter goleado o São Paulo ontem no Morumbi. E a expulsão do René, vocês acharam que foi justa a expulsão? Olha, René Michele, da Portuguesa? acho que sim, acho que foi justa a expulsão. Também vi muita gente reclamando em relação ao pênalti, que foi marcado para a Portuguesa. Para mim foi pênalti claríssimo. Muita gente reclamando também de falha do Rafael no terceiro gol da Portuguesa, por ter deixado a bola passar embaixo dele. Ali é um lance difícil também, né, Alex? Falha foi do Caleri aí nesse gol que ele perdeu. Nossa, essa daí fez 2 gols, né, Alex? Mas perdeu esse aí que ele ainda não tinha feito nenhum dos dois na hora que ele perde esse gol. E é um gol que o Caleri claramente perde por estar num ritmo ainda que não é o ideal, né? Tá voltando agora de uma lesão importante e perde ali por não ter tido o tempo da bola correto para marcar o gol e acabou faltando. Ele mesmo chamou a responsabilidade depois do jogo, disse, olha, pode botar na minha conta aí o lance. Não pode um lance que o Caleri não pode perder de jeito nenhum, ainda mais nesse momento do São Paulo. Não importa, Michele, esse gol ninguém pode perder. Eu não posso perder esse gol. Esse não pode perder, Michele. Assim, é ele o gol. Não tem nem goleiro. Por que ele perdeu? O goleiro já tinha ido. O goleiro já foi. Sabe o que é isso? É golpe de vista. Acho que aquele golpe de vista... Não, ele foi mal. No lance, ele colocou o pé de uma maneira errada, talvez displicente, talvez já pensando como é que ele ia comemorar o gol. Eu acho que foi tão fácil que ia ser o lance. Ele achou que a bola ia no pé dele ali? Não, foi no pé. Ele furou, né, na verdade. Furou, então? Furou. Não conseguiu ter a qualidade de só escorar a bola para dentro do gol. Ele tocou meio que de canela, meio com a parte externa do pé para fora. Tá voltando, o Caleri já fez 2 gols, gente. Eu acho que já tem que reverenciar isso. Mas os 2 times estarão sob pressão para o clássico de sábado. Tanto o Palmeiras, que perdeu de 4-0 para o Novo Horizontino, quanto o São Paulo, que perde por 3-2 da Portuguesa depois de 13 anos sem isso acontecer. Certo, José Paes? Certíssimo. Vão chegar muito pressionados para essa partida. E vai ser uma partida muito importante para o andamento do próprio São Paulo no campeonato. Porque é um tiro curto, 8 rodadas só nessa primeira fase. O São Paulo já vai ficando para trás, já não vai conseguindo pisar ali na zona de classificação para a próxima fase. E aí é aquilo, o time grande, quando não consegue chegar, não consegue entrar. O próprio Crespo disse aí, o Paulista é um campeonato de pré-temporada. Entendo isso, a pré-temporada foi muito curta para os clubes aqui no Brasil. Mas a gente sabe que a pressão em time grande é muito grande, né, Michele? Muito bem, o São Paulo não tem muito tempo para lamentar, né? Porque sábado já tem o clássico contra o Palmeiras, que também vem dessa derrota difícil para o Novo Horizontino. Então, veja a nossa enquete. Quem entra mais pressionado no Choque Rei? O Verdão ou o Tricolor? Participe entrando no site gazetesportiva.com e dando o seu voto. O São Paulo que está numa fase muito difícil. Ontem no jogo também, telão acho que não funcionou, catraca não funcionava, né? Um monte de torcedor ficou do lado de fora. Que fase? O presidente renunciando. E a enquete, o que você acha? Quem chega mais pressionado para esse Choque Reis, rapaz? Aconteceu de tudo um pouco mesmo ontem lá no Morumbi, mas mesmo assim entendo que o Palmeiras chega mais pressionado.
Foi uma derrota acachapante, né, para o Novo Horizontino, 4-0. E o Palmeiras, ele tem esse elenco muito melhor que o do São Paulo. Então o Palmeiras tem que dar resultados. O Palmeiras é cobrado por títulos, por resultados, especialmente pela temporada ruim de 2025. Então depois dessa derrota para o Novo Horizontino, de tudo ruim que aconteceu no ano passado, junta-se tudo isso, eu entendo que o Palmeiras chega mais pressionado, também por jogar em casa, vamos botar assim, com o mando do Palmeiras esse jogo lá na Arena Barueri. O que você acha, Alex? Eu faço só um adendo. Entre os treinadores, o Crespo chega mais pressionado, porque o Abel não corre nenhum tipo de risco, nenhum abalo, nada. Se ele tomar de 8-0 do São Paulo, não vai acontecer nada com o Abel. Então, em termos de treinadores, o Crespo, por exemplo, se toma uma outra chacoalhada contra o Palmeiras, eu já não garanto que o Crespo continue. Né? De repente ele cai. Se tomar uma goleada do Palmeiras, pode ser que o Crespo caia. Ainda mais na mudança de presidente, diretoria, precisa de um sangue novo, alguma coisa, não duvido. Agora, em termos de time, concordo com o Zé Paz. O Palmeiras chega mais pressionado por ter a obrigação de ser o mandante, com o apoio da torcida, de ter tomado de 4 para o Novo Horizontino. Então o Palmeiras tem essa pressão e quase que uma obrigação de mostrar uma resposta para o torcedor para tentar ir apagando aos poucos a imagem da tragédia que foi em Novo Horizonte. Pois é. Beleza, bom, a gente segue agora para o Morumbis, onde está a Marina Buffon. Boa noite, Maia. Eu estou sabendo que você separou uma declaração do Caleri. O que mais ele disse, hein? Olá, Michele, boa noite de novo, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, né, eu tô aqui nesse Morumbis que o José Paz esteve ontem, a gente vê que tá uma chuvinha por aqui bem fininha, uma garoa fina, muito frio por aqui, um clima meio triste até, que é justamente o momento que o São Paulo vem vivendo dentro de campo, com essa derrota ontem para a Portuguesa, mas também fora, né? A gente não tem como desvencilhar o clube justamente dessa situação política que ele está vivendo com a renúncia / impeachment do Casares. E ontem o Caleri foi perguntado sobre isso e respondeu justamente sobre essa primeira conversa que eles tiveram, que o elenco teve com a Rima Assis, que é o presidente agora, então, do São Paulo Futebol Clube. Vamos ouvir o jogador. O novo presidente falou para nós que nos deu tranquilidade, que a situação do clube ia se resolver. Ninguém está por delante do escudo, então o que entra dentro do campo, as pessoas que entram no campo sempre têm que se doar e dar o 100% pelo clube. Tá aí então o Caleri falando sobre a parte política, mas também sobre o que o jogador que não tem nada a ver assim com essa situação tem que fazer dentro de campo. Então o São Paulo já se prepara para esse duelo do próximo sábado, como vocês estavam falando, o choque rei. São Paulo precisa desta vitória. E aí eu volto com vocês no estúdio para vocês comentarem um pouco mais dos bastidores, que eu sei que o José Paz tem algumas informações para passar. Tá certo. E aí, José Paz, você tem mais também notícias para falar para a gente? Pois é, a gente fez uma apuração importante aí, e muitos funcionários lá do São Paulo acharam boa essa saída do Júlio Casares, essa renúncia. Muitos funcionários entendem que era o melhor caminho para o São Paulo, veem o Júlio Casares como uma figura que já estava tóxica ali dentro do São Paulo, nos bastidores, trabalhando com muita gente. Então muitos funcionários acharam essa saída salutar para o São Paulo Futebol Clube, alguns inclusive comemorando essa saída do presidente Júlio Casares, que renuncia, não tem mais nada a ver com São Paulo, que vai ser tocado, como disse a Marina, aí pelo Rima Assis Júnior até o final do ano. Lembrando que no final desse ano, Michele, Alex, todo mundo que está acompanhando a gente, tem eleição lá no São Paulo para o próximo triênio, 2027, 28, 29, já havia uma articulação política muito grande do Júlio Casares. Agora vamos ver como é que fica essa situação. Mas o fato é que muitos funcionários gostaram dessa saída definitiva do Júlio Casares, Michele. Entendi. O que você acha, Alex, desse burburinho dos funcionários ali, a saída do Júlio Casares? Eu até falei... Ninguém é unanimidade também. Então, né, eu até falei que eu acho que essa renúncia do Júlio Casares vai ajudar muito o ambiente no São Paulo, porque senão essa situação iria se arrastar por mais tempo, ia ter a Assembleia de Sócios daqui a quase um mês, e no meio disso surgiriam novas informações ao longo dos tempos, que poderia atrapalhar também no dia a dia, aquele ambiente conturbado. Agora não, ele renunciou, a gente já sabe que o senhor Assis assume a presidência do clube, vai até o final do ano, então na parte administrativa, a tendência, pelo que me parece, é de que as coisas fluam com um pouco mais de tranquilidade. E isso vai acabar ajudando no dia a dia do São Paulo,
para que os trabalhos sejam feitos, que as dívidas sejam pagas, tem salário atrasado, tem direito de imagem atrasado, o São Paulo tem que dar um jeito nisso, porque senão fica difícil para o time corresponder. Então acho que para o São Paulo tudo isso acaba sendo positivo, independentemente de investigação, de quem tem culpa, de quem tem que ser punido de alguma maneira. A gente não está entrando nesse mérito. Sim. O Casares tem todo o direito de se defender legitimamente, exercer o seu direito de defesa, tudo isso. E se ele provar inocência, tomara, parabéns, que eu gosto dele como pessoa, sempre me dei bem com ele, um cara do marketing, da publicidade, do meio do esporte, sempre foi um cara muito bacana. Mas, se errou, tem que pagar. Se não errou, tomara que ele consiga provar. Bom, é dia de clássico alvinegro na Vila Belmiro, logo mais às 7h30 da noite. Santos e Corinthians medem forças pela 4ª rodada do Paulistão. E quem tá lá para acompanhar essa partida é o repórter Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Já tem muita gente por aí? O pessoal tá chegando, viu, Michele? O Melchior Brito vai mostrar para vocês. A Vila Belmiro já com portões abertos, todos os ingressos vendidos. A gente deve ter a Vila Belmiro completamente lotada aqui. Cerca de 14, 15 mil torcedores devem assistir a esse clássico da 4ª rodada do Campeonato Paulista. Hoje, um dia que já choveu, já parou de chover, muito nublado aqui, um dia instável nesse sentido, tendência de chuva durante o jogo. Um jogo importante para o Corinthians, que venceu na estreia a Ponte Preta, mas logo na sequência perdeu para o Bragantino, empatou com o São Paulo, vem para esse clássico aqui com o Santos, muito perto da sua força máxima. E o Corinthians que deve ter a novidade de Rodrigo Garro. Rodrigo Garro sofreu uma lesão no punho no segundo jogo da final da Copa do Brasil, dia 21 de dezembro do ano passado. Passou por uma cirurgia e hoje foi relacionado pela primeira vez. Quem continua de fora é Memphis Depay, não tem lesão nenhuma, apenas em transição física, fazendo um trabalho de pré-temporada diferente dos demais jogadores do elenco, e o Corinthians espera pelo menos contar com ele para a partida contra o Flamengo dia 1º de fevereiro na grande final da Supercopa. E às 6h30 eu volto aqui, Michele, com todas as escalações confirmadas. Dessa vez não é a provável escalação, porque a bola aqui vai rolar às 7h30, uma horinha antes a gente vai estar aqui ao vivo no Gazeta Esportiva trazendo as escalações, tá bom, Michele? Beleza, Salazar. Bom, hoje é um jogão, é importante para o Santos, importante para o Corinthians também. Expectativa, Gabigol em campo, José Paes. Vai ser um grande clássico, Vila Belmiro com ingredientes muito interessantes, como você disse aí, Gabigol. Enfim, acho que os dois times, claro, o Corinthians vem de um momento melhor, de título de Copa do Brasil, mas acho que nesse momento da temporada em que que todos os times, na verdade, estão começando o ano bem devagarinho ali, trocando muitas peças. Acho que esse ambiente do clássico pode equilibrar muito esse jogo, especialmente pelo jogo ser na Vila Belmiro. Então acho, já adiantando um pouquinho aqui, qual será meu palpite daqui a pouco, que o Santos tem chances de vencer essa partida aí, hein, Alex? Chance de vencer eu acho que tem também. Eu tô com uma expectativa muito grande de ver como o Gabigol vai se portar dentro de campo, porque eu imagino que ele seja titular, né? Daqui a pouquinho nós teremos a confirmação com o Salazar lá direto da Vila. Mas eu vivo essa expectativa de ver como é que o Gabigol vai se portar num jogo como esse. Ele estreou contra o Novo Horizontino, foi muito bem, foi o melhor em campo, fez o gol da vitória do Santos. Depois ele entrou um pouquinho contra o Palmeiras. Né? O Gabigol jogou um pouquinho, mas não jogou muito bem, não. Acabou ficando fora da última partida do Santos, se recondicionando fisicamente. O Vojvoda falou: precisamos recuperar o Gabigol, vamos dar o tempo necessário para que ele volte inteiro. Se ele voltar hoje e estiver inteiro, também uma chance a mais de vermos emoções fortes na Vila, porque o Gabigol vai querer balançar a rede contra o Corinthians. Um timaço. Se todo mundo estiver jogando bem em alta performance, Gabigol, Neymar, é um timaço. Se tem clássico, é claro que tem palpitômetro aqui no Gazeta Esportiva, certo? Santos e Corinthians. Pode começar então você, José Paes. Pois não, então acho que esse jogo vai ser bastante disputado na Vila Belmiro, aquela coisa toda, clássico, mas entendo que pelo fator casa, todo o clima, todo o ambiente, vai dar Santos 1-0. Opa! Ponto pro Santos. 1-0. Gol de quem? Gabigol? É dele, né? Gabigol. E aí, agora eu vou dar meu palpite. 2, inclusive tá lá no site gazetesportiva.com, hein? 2 para o Corinthians. 1 para o Santos.
Não me pergunta quem vai fazer gol. Se ganhando já tá bom pro Corinthians. E o Alex Miller? 2 pro para Santos. 2 para o alvinegro Praiano. Alex. 1 para o Corinthians. Surpresa. Certo. Então tá bom, você aí de casa também põe nas redes sociais, põe no nosso YouTube aí, youtube.com/Gazeta Esportiva, quem que você acha que vai ganhar esse clássico de hoje. Agora é a hora de chamar o Marcelo Bazégio, trazendo para nós notícias do Palmeiras hoje. É isso, Marcelo Bazégio? Tem muita coisa para você contar para nós aqui. Como é que o Palmeiras está se preparando para o clássico do final de semana contra o São Paulo, depois daquela derrota por 1, 2, 3, 4 para o Novo Horizontino, hein, Bazégio? É isso, Michele. Boa noite para você. Pois é, o técnico Abel Ferreira vem contando os dias para ter força máxima, para poder usar o melhor Palmeiras possível, e a tendência é que isso aconteça no sábado contra o São Paulo às 6h30 da tarde na Arena Barueri. Isso porque Abel Ferreira deve contar com retornos importantes. Felipe Anderson, recuperado completamente de uma entorse no tornozelo, vem treinando sem restrições com o elenco, então deve ser relacionado. Andreas Pereira também está em fase final de recuperação da lesão no ombro sofrida no clássico contra o Santos, vem participando da maior parte das atividades comandadas por Abel Ferreira, então quase sem nenhuma restrição, a tendência é que ele também seja uma novidade. Vitor Roque vem cumprindo um cronograma de treinos personalizado, mas não é considerado uma dúvida, não preocupa. Vitor Roque, inclusive, deve formar a dupla de ataque titular ao lado de Flaco Lopes, a dupla de ataque que teve tanto sucesso em 2025, ainda não começou nenhuma partida como titular em 2026, atuou junta no clássico contra o Santos, mas por apenas alguns minutos. Então, contra o São Paulo, Abel Ferreira deverá escalar aquilo que tem de melhor. Seria esse um reflexo da goleada sofrida para o Novo Horizontino na última terça-feira? Enfim, daqui a pouco eu trago mais informações sobre o que mudou no Verdão desde a derrota no interior paulista. Por hora eu devolvo para vocês aí no estúdio. Até daqui a pouco. Obrigada, Bazégio. Fala, José Paes. Vitor Roque e Flaco, gosta dessa dupla? Gosto bastante. O torcedor do Palmeiras também gosta bastante dessa dupla, porque já deu muito resultado na temporada de 2025. Agora, são duas equipes que precisam dar resultados nesse clássico. Precisam dar um resultado, precisam dar uma resposta aos seus torcedores. Agora, entendo que o Palmeiras tem mais de onde tirar. E o Palmeiras já viria com tudo para esse clássico contra o São Paulo. Imagina tendo perdido por 4-0 para o Novo Horizontino, fora de casa, um jogo válido pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras vai vir com tudo num gramado sintético que promete causar polêmica também. A gente sabe que tem toda a questão envolvendo, por exemplo, Lucas Moura, que é um jogador que não gosta de jogar em gramado desse tipo, num piso desse tipo. Inclusive o Crespo foi questionado sobre isso na coletiva ontem, deixou nas mãos do Lucas Moura a decisão se ele joga ou não essa partida. Então o Palmeiras, com o Vitor Roque, com o Felipe Anderson possivelmente voltando, meio campo experiente, aí com jogadores rodados. O Palmeiras, para mim, é favorito para esse jogo e, olha, vai querer dar uma resposta muito grande jogando como mandante nessa partida, Alex Miller. Eu também acho. Eu não consigo entrar no campo do favoritismo, porque o Palmeiras não está passando aquela confiança para o torcedor que ele gostaria de ter. Então, favoritismo, em tese, pelos jogadores que tem, tudo bem, mas eu acho que o Palmeiras, com certeza, vai ter uma outra atitude. Não vai ser o mesmo time apático, entregue que nós vimos no jogo contra o Novo Horizontino. A obrigação do Palmeiras nesse jogo é realmente mostrar um outro comportamento. É mostrar que é um time grande que está para vencer os jogos e, consequentemente, os campeonatos. E não aquilo que nós vimos contra o Novo Horizontino, que pareciam jogadores descompromissados, sem vontade nenhuma e jogando por jogar. Então essa imagem tem que mudar. O Palmeiras pode até perder para o São Paulo, mas se cada um entregar a vida dentro de campo, o torcedor vai saber reconhecer. O Abel, Alex, está tentando reconstruir um Palmeiras, montar uma nova equipe. Você acha que esse ano o Felipe Anderson embala? Vai ter uma... Olha, o Felipe Anderson é uma das grandes decepções até aqui. Por quê? Porque na Lazio ele saiu de lá e o torcedor chorou quando ele saiu. Tinha jogado todas as partidas, nunca tinha desfalcado o time uma vez. Chegou aqui, foi uma lesão atrás da outra e quando jogou não conseguiu se firmar. Não teve sequência, jogava um jogo bem, outro mais ou menos e um monte de jogo ruim. Aí saía do time, ia para o banco. Aí Maurício entrava, Veiga entrava, aí o Felipe Anderson voltava. Então no Palmeiras até agora, ele não conseguiu ser
aquele jogador que todos os palmeirenses comemoraram quando ele foi contratado. Vamos ver se numa nova temporada, com uma preparação diferente, ele consegue se encaixar, porque bola ele sabe jogar. Resta colocar em prática também com a camisa do Palmeiras. Ô Michele, rapidinho, você me permite 30 segundos? Ontem eu fiz um comentário aqui que muitas pessoas me questionaram a respeito do Luigi. Então, se o comentário que eu fiz atingiu algumas pessoas, não foi a minha intenção, porque eu falei que a única coisa que o Luigi tinha feito de bom no Palmeiras foi ter chorado no Paraguai, que foi com aquele caso da xenofobia, que ele foi atacado com o Figueiredo, foi xingado e ele chorou. E, na verdade, quando eu falei que foi a única coisa de bom que ele fez no Palmeiras, foi justamente porque aquilo foi uma bandeira levantada importante e um alerta para a Conmebol. O Palmeiras entrou em contato com a Conmebol, a Leila Pereira brigou com o Cerro Porteño, foi uma confusão danada. E ao criticar o Luigi como jogador dentro de campo, eu acabei no meu comentário me estendendo e falando que o que ele tinha feito de bom no Palmeiras era ter chorado no Paraguai, mas no sentido de que aquilo levantou uma bandeira importante. E dentro de campo continuo com a minha opinião de que ele não corresponde e que ele poderia buscar um novo clube para tentar se reerguer na carreira, porque no Palmeiras eu não vejo condições para ele continuar. Então, se o Luigi ou quem quer que seja se sentiu atingido pelo meu comentário, eu peço desculpas aqui. Bom, pessoal, uma notícia agora sobre o lateral esquerdo Vanderlan. O Red Bull Bragantino anunciou hoje que o jogador passou por uma cirurgia para a cura de malformação arteriovenosa cerebral. O ex-palmeirense vinha passando por exames desde o final do ano passado até chegar ao diagnóstico. O procedimento foi bem sucedido, o Vanderlan passa bem e tem previsão de retorno à prática esportiva nos próximos meses. E a gente está aqui na torcida para que o Vanderlan se recupere o mais rápido possível. Pô, que susto, né, cara? Nossa Senhora. Isso. É uma condição que não é tão frequente e que requer cuidados complexos. Ainda bem que está tudo bem com o Vanderlan, um jogador importante lá do Red Bull Bragantino. Toda a força para ele, para os familiares, que tudo ocorra bem, que ele volte a jogar a bola, que é o que ele ama fazer, tenho certeza, o mais breve possível, né? Mas agora a gente vai descer a serra para acionar mais uma vez o Thiago Salazar com as informações de Santos e Corinthians. Já temos, Salazar, a escalação oficial do Peixe para esse clássico? Temos sim, Michele, Santos escalado e sim, Gabigol está de volta, talvez não recuperado totalmente da sua tendinite no joelho, mas fez o tratamento suficiente para trazê-lo de volta a campo nesse clássico. Então, campinho na tela para você acompanhar a escalação de Juan Pablo Vojvoda. O Santos começa o jogo com Brazão no gol, linha de defesa com Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Vini Lira. Meio de campo tem William Arão, João Schmidt, Roleiser, Barreal. Lá na frente, Tassiano e Gabigol. Esse é o Santos que ainda não pode contar com o Neymar. Vale lembrar, o Neymar passou por uma cirurgia no joelho, está se recuperando. A tendência, o Santos conta com ele a partir de fevereiro, quem sabe até para o início de fevereiro no clássico contra o São Paulo, mas por enquanto é o Santos sem Neymar, com Gabigol de volta e Gabriel Menino, muita expectativa para ver se ele seria titular hoje, vem a confirmação, começa no banco de reservas nesse clássico contra o Timão aqui pela quarta rodada do Paulistão. Michele. Gabigol de volta, vai ter gol, vai ter espetáculo, já está garantido para o público que está lá um belo jogo, um belo clássico. É um jogador que gosta desse tipo de jogo, gosta desse tipo de ambiente também, gosta de jogo grande, nunca se escondeu de jogo grande, o Gabriel Barbosa não vai ser agora, ainda mais jogando pelo time que o revelou, contra o Corinthians, o principal rival para a torcida do Santos. E o Santos vem com uma formação aí também com o Tassiano. O Tassiano, no ano passado, no final de 2025, teve uma bela subida de produção com a camisa do Santos, marcando gols importantes. Nessa temporada, a meu ver, também começa bem. O próprio Barreal também está jogando um bom futebol. O Roleiser, que é um jogador que dá uma opção interessante também nesse time do Vojvoda. Enfim, o Vojvoda colocando aquilo que ele entende ter de melhor aí para essa partida, porque é um jogo que nenhum santista quer perder, ainda mais jogando na Vila Belmiro, casa do Santos, contra um rival desse tamanho como o Corinthians. Eu tô só curioso para saber como é que vai funcionar o Gabigol e o Tassiano, que não são dois jogadores de tanta mobilidade. O Barreal e o Roleiser jogando juntos mais atrás e, claro, avançando, compondo essa linha ofensiva do time do Santos. Então vamos ver como é que vai ser a rapidez desse ataque do Santos. O Tassiano ele vem marcando alguns gols, não tem ainda uma confiança completa por parte da torcida. O torcedor ficou meio cabreiro com o Tassiano ano passado, que não jogou bem,
perdia vários gols, várias chances, mas nos últimos tempos ele tem marcado alguns gols importantes. E como o Gabigol tinha que voltar, entendeu assim o Vojvoda de escalar os dois juntos nesse momento, deixando opções mais velozes para depois, tipo o Robinho Júnior, que a torcida espera muito vê-lo como titular, né? Enfim, o Lautaro, que é mais rápido, mas também não joga muita bola. Vamos ver, é uma tentativa para o Santos tentar vencer esse clássico contra o Corinthians, que vai ser muito importante. Beleza, Salazar, será que você pode voltar para cá e passar para a gente também a escalação do Corinthians para esse duelo contra o Peixe? Claro, Michele, olha só, Corinthians com novidade, quarta escalação diferente de Dorival Júnior, mais do que nomes, mexendo também na formação tática do Corinthians. Campinho na tela para o Timão para esse clássico aqui na Vila Belmiro. O Corinthians começa com Hugo Souza no gol, a linha de defesa já conhecida, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. E agora atenção, meio de campo tem Ranieri, Carrilho, André, Bidon, Yuri Alberto lá na frente e Matheus Pereira. Ou seja, o único atacante de ofício aqui hoje, Yuri Alberto, sem nenhum companheiro de ataque, pelo menos em tese. E Matheus Pereira escalado pela primeira vez como titular do Corinthians, ele que estreou no segundo tempo do jogo contra o São Paulo. Rodrigo Garro começa no banco de reservas e, como eu disse, Memphis Depay sequer viajou para cá, para Santos com o grupo, porque segue em transição física. Nas últimas 8 vezes que o Corinthians veio aqui para Vila Belmiro enfrentar o Santos, são 3 vitórias do Santos e 3 vitórias do Corinthians, além de 2 empates. Portanto, o Corinthians tem equilibrado as ações nos clássicos, mesmo como visitante aqui contra o Peixe. Mas a grande novidade, Garro no banco e um time só com um atacante de ofício, Yuri Alberto, e 5 meio-campistas. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Preocupado em não perder, né? Aí depois ver se dá para ganhar. Só o Yuri Alberto como atacante, o Matheus Pereira é meia, os outros jogadores com característica um pouco mais de marcação, embora eles também avancem, né? No caso, o Bidon, ele tem feito um papel importante nesse sentido, de ligar o meio-campo ao ataque. O Carrillo, enquanto tem força física, ele também consegue ajudar o time do Corinthians nessa parte ofensiva, mas é visível para mim uma preocupação, uma cautela por parte do Dorival Júnior de não tomar gols, pelo menos logo de cara, e estudando a partida ao longo dela para ganhar vantagem no meio-campo e posteriormente tentar fazer gols para ganhar o jogo. Não, o Matheus Pereira, ele dá um pouco mais de força física, de presença física também ali no meio de campo, jogando pelo lado esquerdo. Gosto muito do Breno Bidon, acho que é um jogador completo, um meio-campista completo. Tem muita entrada na Europa, com certeza, infelizmente para o Corinthians daqui a pouco está saindo, não tem como segurar. Agora, o Dorival Júnior, na minha visão, é um excelente treinador de futebol. Gosto muito do Dorival, acho que ele faz trabalhos muito bons nos últimos anos na carreira dele, evoluiu demais, passagem por seleção brasileira, por exemplo, e ele vai dando uma estabilidade defensiva muito grande para esse time do Corinthians. Vai passando uma confiança para a torcida. Em dado momento, André Ramalho era questionado. Gustavo Henrique hoje é uma peça fundamental nesse time. O próprio Matheus Bidu, na comemoração do título da Copa do Brasil diante do Vasco, a torcida pedindo na seleção brasileira. Então tá jogando muito bem também. Mateuzinho, que ganhou o troféu Mesa Redonda aqui. O Hugo nem se fala toda hora em seleção brasileira. Então o Dorival vai ajustando esse time ali pela parte defensiva, vai criando uma casca ali e aposta muito nessa parte defensiva, nessa solidez, para jogar um clássico na casa do adversário, que vai estar apinhada de gente, com o Gabigol, com todo mundo querendo ver uma grande exibição do Santos. Aposta muito num sistema defensivo forte, sólido, para jogar uma partida que promete ser muito importante. Você falou justamente, aposta no sistema defensivo, o Corinthians. Sim. Porque o Santos tem um sistema mais ofensivo? Não, por ser um jogo na casa do Santos. Vai pra cima. Exato, tem toda a conjuntura. A própria torcida vai empurrar o Santos pra cima. Tá. Vai querer que o Santos marque gols nessa partida. Tendo o Gabigol ainda voltando ao time também, num clássico importante, a torcida do Santos, ela entende que o time tem um DNA ofensivo. E ainda mais jogando em casa contra o principal rival. Vai apoiar a todo momento e empurrar o time pra frente. E o Dorival sabe, por também já ter treinado o Santos, e por ser um cara experiente, que a Vila vai virar um caldeirão, muito provavelmente, e ele vai ter que se segurar. E ele conhece muito bem o Gabigol, né? Muito bem. Amigo do Gabigol. O Gabigol gosta do Dorival. Conhece, né? Lembra que ele foi lá, depois de que o Dorival tinha sido até mandado embora, estava lá no Rio de Janeiro dando uma coletiva. Sim. No time rival, o Gabigol foi lá, entrou, deu um abraço e tudo mais, tal, no Dorival. Então o Dorival sabe que o Gabigol é um fator desequilibrante.
Claro, o Gabigol é aquilo, o Michele, amigos que estão acompanhando a Gazeta Esportiva, ele pode perder uma chance, quem sabe duas, mas assim, na terceira é muito provável que o Gabriel Barbosa marque um gol, porque ele é muito bom jogador, ainda mais aqui no futebol brasileiro. Muita gente, já passou, não passou. Não, eu acho que um time encaixadinho, jogando no Santos, um time que ele ama, olha, eu acho que ele pode ajudar bastante em 2026. E vocês se lembram quando ele foi apresentado na Vila Belmiro, que um dos torcedores que estavam presentes foi cobrá-lo e falou, a gente não queria você aqui, mas já que você chegou, nós vamos apoiar. Então, meio que jogou a carga para cima dele, uma responsabilidade. Então, um jogo como esse também ele gosta de aparecer, é determinante para que ele possa definitivamente reconquistar esse torcedor que não queria a sua contratação, né? Porque ele fez um gol na estreia contra o Novo Horizontino, foi legal, já deu um primeiro passo. Agora, se ele é decisivo num clássico contra o seu maior rival, dentro da Vila lotada, aí, meu, é correr pra galera, abrir os braços e receber a contrapartida, né? Eu tenho uma pergunta capciosa. Quem é melhor e quem está no momento melhor? Yuri Alberto ou Gabigol? São duas perguntas diferentes. Exatamente. Quem é melhor? Yuri Alberto ou Gabigol? Quem é melhor ou quem vive o momento? Melhor? Porque o quem é melhor que a gente faz, ele analisa ali o momento. Não, ele não é o quem é melhor da vida. Que aí se fosse, você acha que seria o Gabigol por todos os títulos que tem. Mas o quem é melhor é o quem é melhor de momento. Por isso que a gente sempre faz o quadro e repete o quadro. Senão o Corinthians contra... Eu acho que eles estão no mesmo nível hoje. Pelo momento, porque o Yuri Alberto não vem bem. Qual a nota que você dá pro Yuri Alberto? Hoje? O Yuri Alberto de hoje? 6. E pro Gabigol? 6 também, porque ele tá voltando a jogar agora. Ele ficou o ano inteiro passado na reserva do Caio Jorge. Ficou no muro. Não, que muro? A pergunta é quem é melhor. Quem vai fazer a diferença do time? Não. Essa é outra pergunta. Quem é melhor é uma coisa, quem vai fazer a diferença é outra. Qual é a pergunta? Michele, escolhe a pergunta. São várias perguntas. Não, então fala jornalista uma. Então, bom, quem é melhor, você pôs empate. Não, quem é melhor é o Gabigol. Gabigol é melhor. Quem está melhor, tá igual. Tá igual. E quem vai fazer a diferença? Quem Gabigol. pode fazer a diferença? Na minha opinião, Gabigol. Zé Paz, as 3 perguntas. Quem é melhor? Quem melhor é o Gabigol. Quem está melhor? Yuri Alberto. E quem pode fazer a diferença? Os dois podem fazer a diferença, mas acho que hoje pela conjuntura é Gabigol. Tá vendo? Concordou comigo. Tá bom. E você, Michele? Responda também. Sigo com Fritas, igualzinho. E quem faz mais falta para a equipe? Gabigol ou Yuri Alberto ou Neymar? Gabigol, Neymar ou Yuri Alberto? Peraí, Neymar não coloca o Neymar nessa pergunta, né, Michele? Qualquer time faria mais falta. Neymar faz falta em qualquer situação. Entre Neymar e Memphis, quem faz mais falta? O Neymar. O Neymar exatamente pela importância dele para o time do Santos. É claro, o Memphis também é muito importante, mas o Neymar para a conjuntura, para o todo do Santos, para o conjunto do Santos, o Neymar é mais importante. Outra pergunta. Quem tem mais chance de ser campeão esse ano? Santos ou Corinthians? Corinthians. No Paulistão? Corinthians. Um pouquinho mais o Corinthians. E qualquer título? Corinthians também? O Corinthians tem um time mais estruturado, né? É um time que já vem de um trabalho mais longevo aí com o Dorival, já bateu campeão, é o atual campeão paulista, ganhou a Copa do Brasil. Estava quase sendo rebaixado, né? Estava quase sendo rebaixado. Fez contratações interessantes, trouxe o Gabriel Menino, trouxe de volta aí o próprio Gabriel Barbosa. Enfim, vai tentando se reforçar da maneira que pode. E entendo que o Santos não vai passar tantas dificuldades nesse ano de 2026 como foi em 2025, especialmente no Campeonato Brasileiro. Agora, quem está mais pronto para ser campeão? Corinthians. Corinthians está mais pronto. Um time que já tem aí essa casca, já foi campeão recentemente. Bom, então tá bom. Vocês falaram, tá falado. Agora a gente volta para o Morumbi para conversar mais um pouquinho com a Marina sobre a semifinal da Copinha. Tá contigo, Mar. É isso mesmo, Michele, semifinal da Copinha entre São Paulo e Ibrachina. Ibrachina que vem sendo a grande sensação da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eliminou o Atlético Mineiro, São Paulo não, eliminou o Atlético Mineiro, Palmeiras, Internacional e espera eliminar o São Paulo para avançar à grande final que acontece no domingo no estádio do Pacaembu. E o adversário é o Cruzeiro, que ontem venceu o Grêmio de virada, portanto já garantiu essa vaga para a decisão. O São Paulo que hoje vai poder contar com Pedro Ferreira, ele mesmo que esteve em campo ontem, inclusive deu assistência para o gol do Caleri, uma bela jogada do Pedro Ferreira. Ele desceu então para o time do Sub-20 para vir jogar essa grande decisão para o São Paulo que busca o bicampeonato, foi campeão no ano passado, mas no geral
busca aí o hexacampeonato, e o Ibrachina que vem fazendo a sua melhor campanha em toda a história. Lembrando que agora à tarde o São Paulo anunciou a renovação do contrato com o Alan Barcelos até o final de 2027. Esse jogo começa às 9h30 e vamos ver, portanto, quem vai enfrentar o Cruzeiro no domingo, dia 25 de janeiro. Michele. Beleza, Má, muito obrigada por todas as informações. Bom, a gente tem uma notícia muito triste. O Gazeta Esportiva noticiou na semana passada o grave acidente com o ônibus da delegação do time sub-20 do Águia de Marabá, que retornava ao Pará depois da participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na ocasião, o preparador físico Héctor Alves acabou perdendo a vida ainda no local. Hoje, o técnico do time, Ronan Teaser, que ficou gravemente ferido naquela batida, teve constatada a morte encefálica. Os nossos sentimentos mais profundos à família, aos amigos. Que tragédia, que situação tão triste, né, Zé Paz e Alex? É uma situação trágica, uma tragédia realmente. Fica todo aqui o nosso carinho, a nossa solidariedade, a família do Ronan, todo mundo. Ele veio aqui para trabalhar, para viver o sonho dele, para viver de futebol. Estava fazendo um excelente trabalho na base do clube, vivendo realmente o melhor momento da carreira dele, tem a vida ceifada dessa forma. Fica aqui o nosso carinho a todos os familiares do Ronan por causa dessa tragédia. Isso aí. E, bom, o Marcelo Bazejo está de volta agora para comentar sobre a estratégia do Palmeiras nesse início de temporada. Tá contigo, Marcelo. É isso, Mi. Muito se falou da culpa dos jovens escalados pelo técnico Abel Ferreira na derrota sofrida para o Novo Horizontino por 4-0. E a gente foi buscar informações, né, sobre como essa derrota mexeu no ambiente do Palmeiras. Mas o que nós obtivemos de apuração foi que o técnico Abel Ferreira segue convicto do seu trabalho à frente do clube, portanto, nada irá mudar, a rota permanece a mesma. Nos últimos anos, o Palmeiras teve muito sucesso ao revelar jogadores e ter retorno não só financeiro, mas também retorno esportivo antes de qualquer negociação. Portanto, o Campeonato Paulista, embora seja um campeonato que o Palmeiras dê muita importância, até porque o Verdão amargou um jejum de títulos na temporada passada, então considera que erguer uma taça logo no início da atual temporada ajudaria inclusive a reduzir a pressão sobre o elenco. Mas, embora a importância ao Campeonato Paulista esteja sendo dada, o Abel Ferreira também considera a competição como uma oportunidade de avaliar jovens da base e entender quais nomes podem render ao longo da temporada e quais nomes ainda não estão preparados para vestir a camisa do time profissional do Palmeiras. Portanto, ainda não há qualquer tipo de reflexo mais profundo da derrota para o Novo Horizontino. Há, inclusive, o entendimento de que o elenco só estará na ponta dos cascos 100% a partir de fevereiro. Então, a pré-temporada do Palmeiras segue, viu, amigos? Bom, obrigada, Bazejo. Vocês concordam com essa visão do Palmeiras em cima dessa derrota tão acachapante que aconteceu ontem? Usar o Paulistão realmente como um laboratório, continuar usando jovens, porque realmente vai estar pronto só mais pra frente. Tem que fazer, não tem jeito, não tem outro momento para você experimentar situações, esquemas, novos jogadores. Essa é a hora de testar, né? O que a gente questionou foi o modo como o Palmeiras se comportou em campo. E aí não é questão de jogar bem, jogar mal, é comportamento. O Palmeiras entrou em campo de uma maneira indolente, displicente e justificando uma derrota como aquela contra o Novo Horizontino. Agora, isso não pode fazer com que o Abel atropele as coisas e comece a escalar os 11 titulares em todos os jogos do Campeonato Paulista, porque daqui a um mês vai estar todo mundo arrebentado e ele não vai ter visto nenhuma outra novidade, nenhum outro jogador para colocar em prática aí. Quer falar, Zé? Não, eu acho que o time do Palmeiras precisa de jogadores experientes para o final da temporada. Para a hora que vai se resolver mesmo ali os grandes títulos, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Por agora, para o Campeonato Paulista, acho que está de bom tamanho. Acho que está de bom tamanho, não tem o que fazer também, pré-temporada de 4 dias. Agora, para Libertadores, para Campeonato Brasileiro, própria Copa do Brasil, aí vai precisar de gente que esteja acostumada a ganhar esse tipo de competição. Título grande, claro, né? Pressão muito grande também. E não queimar a garotada. Resultado da enquete, quem entra mais pressionado para o choque rei?
O Palmeiras com a derrota de 4-0 para o Novo Horizontino ou o São Paulo que perdeu da Portuguesa? A maioria respondeu que o São Paulo, com 60% dos votos. São Paulo entra mais pressionado, mas o jogo é na casa do Palmeiras, é no Allianz Parque. Não, jogo na Arena Barueri. Ah, é na Arena Barueri esse jogo? Sim, de o Allianz sábado? Parque está tendo o gramado trocado, só em março. Então é campo neutro. Não, é a Arena Barueri é mais Palmeiras, né? Último contato com o Salazar, direto da Vila Belmiro. Clima pro jogo. Como é que tá o ambiente aí? Tá lotado, Salazar? Ainda não está lotado, mas está enchendo, viu, Michele? Os times estão aquecendo aqui no gramado. A partir das 7h30 a bola rola aqui na Vila Belmiro. Já passamos as escalações. Vamos então rapidinho falar um pouquinho de mercado da bola. Do lado do Santos, a prioridade total é trazer Michael do Flamengo para cá. Conversei agora há pouco com alguns dirigentes santistas que me garantiram que essa é a prioridade do Santos. Todos os esforços concentrados para que Michael venha por empréstimo jogar até o final da temporada aqui no Peixe. Do lado corintiano, o Corinthians já tem um acerto com Júnior Santos. Falta, claro, se acertar com o Galo. Mas com o jogador e o empresário do jogador, tudo certo. Também houve um avanço na situação da negociação com o Alisson do São Paulo. A diretoria do Corinthians também é otimista de que esse negócio pode sair. O Corinthians fez uma contraproposta ao São Paulo e essa contraproposta nada mais é do que o parcelamento e a redução de alguns valores pedidos pela diretoria tricolor. E o Caio César, a gente explicou ontem, o Al Hilal solicitou que ele jogasse mais 2 jogos pelo time árabe lá na Arábia, e hoje um desses jogos aconteceu e após o jogo o Caio César já deu entrevista pela primeira vez falando do interesse do Corinthians e disse que a ansiedade está a milhão, fecha aspas aí para o Caio César, que semana que vem deve chegar para ser reforço do Corinthians. Michele. Obrigada, Salazar. E é esse Corinthians que vai ter Caio César, Pedro Milans, o Matheus Pereira, Gabriel Paulista, é um time nota? Só a prática vai dizer, né? Teoricamente, mais nota 6,5. Eu diria que nota 7,5. 6,5 para 7. 6,5 para 7. Eu gosto de algumas tentativas aí do Corinthians, como por exemplo o Alisson, jogador que perdeu espaço no São Paulo, e o que a gente pôde apurar é que ele está forçando porque ele quer ir para o Corinthians, porque quer jogar com o Dorival, que é quem inventou essa nova posição do Alisson, e está agora no Corinthians, e seria bom, segundo o Alisson, para a carreira dele voltar a jogar com o Dorival Júnior. Então, essa situação pode se resolver aí nas próximas horas ou quem sabe nos próximos dias. Muito bem. Bom, pessoal, muito obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente pelas redes sociais. Siga no nosso Instagram, @Gazeta Esportiva, nosso YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Muito obrigada, José Paes. Muito obrigada, Alex Miller. A gente vai encerrando por aqui. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.